Explicar um pouco o processo de construção desse projeto, que eu acho que, além do conteúdo dele, que é tão inovador, tão destacado como fundamental para a construção de um marco regulatório para a internet no Brasil, é o processo democrático e participativo com que esse texto foi feito, uma coisa que nunca tinha sido feito antes e que tem se demonstrado um sucesso. Esse projeto começa a ser construído em 2009, por meio de uma parceria firmada entre o Ministério da Justiça e o então Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, do qual o professor Carlos Afonso fazia parte na época. Hoje ele está no ITS vinculado da UERJ. Pois não, obrigado. O doutor Moncal, aqui presente, representa o CTS hoje. E a ideia foi como construir um projeto de lei que não fosse definido num gabinete fechado por burocratas de governo e que tivesse uma legitimidade e uma construção aceita e participativa pela sociedade civil. E a ideia inovadora colocada, discutida, foi por que não tentar usar a própria internet, os próprios mecanismos que a internet traz de colaboração, de atuação em rede, para construir um projeto de lei. E isso gerou alguma expectativa na época, algumas dúvidas sobre como é que ia ser feito esse processo, quem que ia poder comentar, como é que você ia começar isso, ia ser uma consulta pública em que o governo ia só receber contribuições, ou como fazer. E, com toda a dificuldade tecnológica que, às vezes, a gente enfrenta no Poder Executivo, a gente conseguiu, por meio de uma plataforma simples, um blog, hospedado, na época, no Ministério da Cultura, que está online até hoje, é o culturadigital.br/Marco Civil, e subimos os temas principais que consideramos que era importante para um projeto de lei sobre internet, e abrimos isso para um debate totalmente público, totalmente exposto e aberto. Isso foi um grande aprendizado para nós, porque todo mundo esperava que talvez isso virasse um processo caótico, que fossem chegar contribuições sem substância, e não foi isso que aconteceu. Os debates foram riquíssimos. Recebemos diversas contribuições, seja de um usuário comum, seja de empresas que atuam na área, seja de grupos da sociedade civil organizada, todos contribuindo de forma ativa para o processo e debatendo entre si. O papel do governo nessas primeiras fases foi muito um papel de moderador e de facilitador do debate. Esse processo foi consolidado depois numa forma de texto legislativo, com artigos, incisos, parágrafos, e voltou para a internet, voltou para esse espaço de debate, onde foi novamente comentado, novamente discutido e aprimorado. E um dos aspectos mais ricos disso é que todo esse processo de construção, esse diálogo, esse debate, que, de alguma forma, mimetiza o que a gente está vendo aqui numa audiência pública, não é? Um espaço de debate público sobre temas de relevância, está registrado, está ali toda a construção do texto do Marco Civil, de onde surgiu cada dispositivo, cada aspecto dele, cada ponto polêmico que teve que ser resolvido, está ali registrado com os pontos de vista de cada lado e as decisões que foram tomadas, eventualmente, pelo Poder Executivo no anteprojeto foram devidamente motivadas para um lado ou para o outro, com base nesses temas, nesses pontos que foram colocados online. O projeto chega na Câmara dos Deputados em 2011 e coube ao deputado Alessandro Molon, aqui presente, bom dia, o senador Vital, que chegou, relatar esse projeto. E houve uma intensa abertura do deputado Molon em continuar esse processo de construção colaborativa do texto.
Sem dúvida, as conversas, as audiências, o debate que o Marco Civil teve no portal E-Democracia da Câmara vieram aprimorar esse projeto, mas sempre numa perspectiva de continuar esse debate aberto, essa interlocução entre todos os atores. O projeto teve seu tempo de maturação na Câmara dos Deputados, ele ficou lá por um bom tempo, que gerou muitos debates. O Poder Executivo, nesse processo, sempre esteve disposto a conversar com todas as bancadas, com todo mundo que apresentou dúvidas ao projeto, conversou com partidos da base, partidos da oposição, e essa é uma disposição que permanece aqui no Senado, conversar com todos que têm interesse no projeto, para tentar esclarecer os pontos de vista, tentar verificar se há algo que precisa ser aprimorado ou não, sempre numa perspectiva de construir um projeto que é importante para o Brasil, importante para o futuro do Brasil, um projeto estruturante que garante o desenvolvimento da internet aberta e livre como ela existe hoje. Falado um pouco do processo que culminou com a aprovação do projeto pelo plenário da Câmara dos Deputados no mês passado, eu queria falar um pouco dos 3 livre manifestação, de livre expressão de todos. A ideia de estabelecer responsabilidades claras para todos os agentes dessa plataforma de comunicação, dos usuários, do provedor de conexão, do provedor de aplicação, é garantir que as aplicações não tenham incentivos econômicos para exercer censura na rede. Uma distribuição inadequada dessas responsabilidades pelas aplicações de internet, pelas plataformas que dão suporte à liberdade de expressão na internet, poderia gerar um estímulo, um incentivo a que esses conteúdos fossem controlados, fossem censurados, fossem podados por agentes econômicos, não com base em critérios jurídicos de licitude, mas com base em critérios econômicos. O Marco Civil tenta dar esse equilíbrio de distribuição de responsabilidades. Não queria me alongar muito mais na minha fala, só queria dizer que o Brasil tem uma chance muito grande de ser pioneiro nesses temas. Vários países têm legislações esparsas sobre temas que estão tratados no Marco Civil, mas nenhum tem uma legislação consolidada num único texto, construída da forma como esse texto foi construído, de forma participativa, num debate aberto, e que tenha passado por um processo tão democrático como esse, um projeto que nasce com uma abertura de participação social no Executivo. Essa participação se reforça no Poder Legislativo e que pode culminar numa aprovação por essa Casa que brinde o Brasil e brinde o mundo para um evento sobre governança da internet que teremos nesse mês, nos dias 23 e 24 de abril, em São Paulo, com uma legislação das mais avançadas do mundo. Eu acredito que, apesar do tempo exíguo que a urgência constitucional impõe a essa Casa, o Senado não vai se furtar de debater o projeto, de compreendê-lo e de tentar uma aprovação dele no tempo que seja suficiente para dar uma contribuição tão importante para o povo brasileiro e para o debate sobre a abertura e a liberdade da internet no mundo. E, para isso, eu queria colocar o Poder Executivo, o Ministério da Justiça à disposição de todos aqueles que têm dúvida para esclarecer qualquer ponto e dizer que estamos à disposição. Basta entrar em contato que nós estaremos sempre aqui dispostos a discutir e a conversar sobre esse tema. Muito obrigado.